Quem achou, diga eu. Somente o versículo 11. Assim, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor abençoou a sua casa e tudo que ele tinha. Vamos repetir o versículo 11, muito forte esse versículo. Assim, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor abençoou a tua casa e tudo que ele tinha. Você pode dizer amém? Amém. Se assente adorando, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, no Velho Testamento havia um utensílio muito importante para o povo de Israel. Este utensílio chamava-se a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um símbolo da presença de Deus no meio do povo de Deus. No capítulo do Êxodo 37, quando o povo está peregrinando pelo deserto, Deus já tinha mandado preparar o tabernáculo. E no capítulo 37, Deus fala com Moisés para construir uma arca. O artesão da época chamava-se Bezalel e Aholiabe. Bezalel, ele vai preparar a arca da aliança, e Deus vai dando a medida, o material. No deserto só havia uma madeira chamada acácia. A acácia é um espinheiro bravo. Então tirava-se o espinheiro da acácia, e Bezalel vai preparar um caixote. Este caixote, que seria a arca da aliança, tinha mais ou menos 1,25 de comprimento, 75 de largura e 75 de altura. Após o caixote estar pronto, Deus disse: funde ouro e cobre esta arca de ouro por dentro e por fora. Após o caixote estar pronto, Deus disse: dentro da arca vai colocar 3 coisas importantíssimas dentro da arca. Primeiro, as tábuas da lei, que são os 10 mandamentos, que são as leis morais. As tábuas da lei representavam a palavra, o alimento dos hebreus. A segunda coisa, a vara de Arão que floresceu, simbolizando confirmação de ministério. A terceira coisa, Deus mandou colocar o maná dentro de um pote de ouro. Este maná aqui representava a providência de Deus para o povo no deserto. Após o caixote estar pronto, os 3 utensílios dentro do caixote, Deus manda preparar uma tampa, a qual a Bíblia chama de propiciatório. Essa tampa era de ouro maciço. Após a tampa estar pronta, em cada ponta da tampa havia argolas. Para que argola? Porque 2 varas da acácia revestida de ouro iria passar pelas argolas para 4 sacerdotes carregar a arca sobre os ombros. Em cima do propiciatório, em cima da tampa, havia 2 querubins de cabeça baixa, de asas abertas. Esta arca aqui tinha uma grande representação para Israel. Representava a presença de Deus no meio do arraial. Observe que após Josué conquistar Canaã, no capítulo 18 de Josué, ele para em Siló. Ele arma o tabernáculo, e durante todo o período de Josué até o período de Samuel,
arca ficou em Siló. O tabernáculo estava armado em Siló. O tabernáculo era uma tenda móvel no deserto. O povo era nômade, o povo andava peregrinando. Aonde o povo parava, os levitas armavam o tabernáculo. Quando o povo andava, os levitas desarmavam os tabernáculos. Só que o tabernáculo aqui, ele era dividido em 3 repartições. A primeira repartição, a Bíblia chama de pátio. O pátio era livre acesso, civis, todos tinham acesso ao pátio. Era no pátio que levava-se sacrifício. No pátio havia o altar do sacrifício. No pátio havia a pia de bronze, aonde os sacerdotes, antes do sacrifício, ele ia até a pia de bronze, lavava as mãos, lavava os pés, representando a purificação, para depois sacrificar. Observe que no pátio todos tinham acesso, mas havia uma repartição, havia uma cortina que fazia a divisão para a segunda repartição. A segunda repartição, o lugar santo, somente levitas e sacerdotes tinham acesso. No lugar santo havia a mesa dos pães. Era 12 pães, representando as 12 tribos de Israel. Todos os sábados os levitas trocavam os pães para que não desse bolor. E no lugar santo havia os 7 castiçais, ou a menorá. Os 7 castiçais também era aceso. De certo em certo tempo, ele era recolocado óleo para que não apagasse a chama do menorá. E havia também o altar do incenso. Esse altar aqui, todas as tardes e todas as manhãs, os sacerdotes removiam a cinza e colocavam brasas sobre o incensário. Após essa segunda repartição, havia a última repartição, que era dividida por uma cortina que tinha aproximadamente 1 tonelada. Teria que ser juntas de boi para remover. O lugar santíssimo, o lugar santo, somente um homem, uma vez por ano, tinha acesso. Era onde ficava o utensílio mais reverenciado e importante de Israel. O lugar santíssimo ficava a Arca da Aliança. O sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no lugar santíssimo, com corda amarrada na sua cintura, sino nos pés, porque se o sumo sacerdote entrasse em pecado, Deus o fulminava na hora. Para que serviam os sinos? O barulho do sino, de acordo com o sacerdote, ia dando um passo no Santíssimo. Se houvesse barulho, é sinal de vida no Santíssimo. Os levitas ficavam no lugar santo, segurando a corda. O sumo sacerdote andando, ele dava 7 passos. Quando ele atravessava a cortina que fazia a divisão do lugar santo para o lugar santíssimo, o sumo sacerdote dava 7 passos, com a corda amarrada na cintura. O sangue do animal, como expiação do pecado da nação, está sobre as suas mãos. O sumo sacerdote dava 7 passos. No 7º passo, ele estava diante da arca, e com sangue nas mãos, ele aspergia o sangue sobre os 4 cantos do propiciatório. E esse sangue do animal era para perdão da nação de Israel. Quando o sumo sacerdote aspergia o sangue, ele abaixava a cabeça, esperava Deus se manifestar. A Shekinah de Deus descia dentro do lugar santíssimo. A nuvem trovejava. Deus olhava o sumo sacerdote da cabeça aos pés. Não podia ter membro do corpo demasiadamente grande. Se tivesse, Deus reprovava o sacrifício e matava o sumo sacerdote. Quando Deus olhava para o sumo sacerdote e via a perfeição, Deus recebia o sacrifício e Deus falava para o sumo sacerdote: avisa para a nação de Israel que eu perdoo seus pecados
e que a minha nação terá um ano de paz, um ano de prosperidade. Eu abençoo a minha nação. O sumo sacerdote, de cabeça baixa, ele não poderia dar as costas para a arca, ele não poderia dar as costas para a presença. De costas ele dava 7 passos. Quando ele dava o 7º passo, que ele sentia a cortina bater nas costas, ele se retirava diante da arca. Esta arca era muito importante. Quando Israel ia para a guerra, eles não iam para a guerra sem a presença. O povo ia para a peleja, os sacerdotes colocavam a arca sobre os ombros e eles iam para a guerra, e com a presença da arca eles venciam a peleja. Quando Israel levava a presença, Israel está nos ensinando que não se vence batalha sem a presença de Deus no meio. Não se vence guerra sem a arca da aliança. É por isso que tem muita gente perdendo batalha, tem muita gente vivendo vida de fracasso, porque está guerreando sem arca, está lutando sem presença. O segredo do sucesso ainda é a arca. O segredo do sucesso ainda é a presença. Quer ter um casamento abençoado, ande com a arca. Quer ter uma família abençoada, ande com a arca. Quer ter um ministério próximo, quer pregar com unção, cantar com unção, fazer as coisas da unção, carregue a arca de Deus na tua vida. Certa feita, o sumo sacerdote, o penúltimo, porque Samuel foi o último, o sumo sacerdote ali, ele deixa os seus filhos, sacerdote Ofni e Finéias à vontade. Deus reprova Eli e permite os filisteus guerrearem contra Israel. Os sacerdotes colocam a arca sobre os ombros e eles vão para a guerra, porque eles estavam acostumados a colocar a arca na frente e deixar Deus na frente da vitória. Só que eles tinham a arca, mas estava na desobediência. Arca sem obediência não tem validade alguma. Tem muita gente confiando na arca, mas arca sem obediência não tem efeito. Isso aqui é muito forte. Quando os filisteus viram a arca, eles tremeram. Por quê? Porque eles conheciam a fama da arca, eles conheciam a fama do Deus da arca. Eles disseram: homens filisteus, sejam fortes, porque o Deus deles é poderoso, a arca é poderosa. Só que a Bíblia diz que Deus não estava mais com Israel, porque Israel estava andando fora da vontade de Deus. E a Bíblia diz que Israel perde a guerra, a arca é tomada, Ofni e Finéias é morto na batalha. E quando deram notícia para o sumo sacerdote ali que a arca foi tomada, ele cai de costas, quebra o pescoço e morre. E a sua nora tem um filho e põe o nome de Icabote, que quer dizer foi-se a glória de Deus. A arca vai para a terra dos filisteus. Os filisteus, isso era cultura antiga. Todo reino que vencesse outro reino, ele capturava o Deus do outro reino e colocava diante do Deus da nação vitoriosa. Quando colocava o Deus da nação que perdeu diante do Deus da nação vitoriosa, ele estava dizendo assim: o meu Deus humilhou o Deus da nação que perdeu. Eles pegam a arca e colocam diante de Dagom. Os filisteus estavam dizendo assim: derrotamos Israel e humilhamos o Deus de Israel. Fecharam a porta. Quando foi no outro dia que entraram dentro do templo de Dagom, Dagom estava com a cara no chão e a cabeça arrancada, porque diante de Deus Satanás é humilhado. Ninguém é maior do que o meu Deus, ninguém é maior do que o teu Deus. O nosso Deus é invencível e já entra na batalha vitorioso. Aí pegaram Dagom, levantaram Dagom, fecharam a porta de novo. No outro dia, Dagom está com a cara no chão,
perna arrancada, braço arrancado, porque diante do nosso Deus todos têm que se prostrar, porque só o Senhor é Deus. Aí Deus, irmãos, decide punir os filisteus, coloca tumores malignos, e durante 7 meses a arca ficou na terra dos filisteus. A arca, a presença, feriu todos os filisteus. Então eles colocam a arca dentro de um carro de boi, manda presentes e manda lá para Kiriat Jearim. Chegando em Kiriat Jearim, a Bíblia diz que a arca ela não volta para o templo, a arca não volta para o tabernáculo, a arca ela vai para Gibeá, que ficava numa região montanhosa. Lá a arca ficou na casa de Abinadab. O seu filho Eleazar foi consagrado para tomar conta da arca. E a Bíblia diz que a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. Se a arca está na casa de Abinadab, é sinal que o Santíssimo está faltando alguma coisa, sim ou não? Se o lugar da arca é no Santíssimo, a arca não voltou para o Santíssimo, a arca foi para Gibeá, na região montanhosa. É sinal, pastor Felipe, que o sacerdote está queimando incenso sem arca, está sacrificando sem arca, está fazendo tudo sem a presença. Tinha liturgia, mas não tinha presença. E tem muita gente por aí que está assim. Tem liturgia, tem vestimenta de sacerdote, carrega a Bíblia de pregador, tem nome de pregador, tem nome de cantor, mas está fazendo tudo sem a arca. De calabandarás. Saul, primeiro monarca, acabou-se a teocracia, governo de Deus, entrou Saul, primeiro monarca. Saul, ele não se preocupa em trazer a arca, morre Saul. Davi, ele teve 3 unções, diga assim, 3 unções. A primeira unção de Davi foi em Belém, unção local, com 17 anos. A primeira unção de Davi foi dentro de casa, diante dos seus irmãos. A segunda unção foi 13 anos depois, Davi tinha 30 anos. Ele foi ungido em Hebrom, diante do povo de Hebrom. A segunda unção foi unção estadual. A terceira unção foi 20 anos depois, quando Davi tinha 37 anos. Davi foi ungido em toda a terra de Israel. Quando Davi unge, a primeira coisa que Davi vai fazer é expulsar os jebuseus lá de Benjamim, porque os jebuseus eram um povo misto. Davi mata todo mundo a fio da espada, e o povo agora é um povo puro, sem mistura. Quando Davi ele coloca a coroa, imagina o Davi perguntando: como é que está lá no tabernáculo? Como é que está no templo? A liturgia está bem. O sacerdote queima incenso, o altar está 24 horas aceso. O sacrifício está perfeito. O menorá está aceso. Os pães todos santos estão sendo trocados. Imagina Davi perguntando: e no Santíssimo, como é que está a arca da aliança? Como é que está a presença? Ainda está no templo? A presença ainda está na casa? Quando alguém diz: Davi, a presença está lá em Gibeá, na montanha, há 20 anos. Imagina o Davi dizendo assim: a partir de hoje eu não reino enquanto a presença não voltar para casa. Imagina o Davi dizendo: enquanto a presença não voltar para casa, eu não reino. Por isso que Davi foi o maior rei da Bíblia Sagrada, porque Davi fazia tudo pela presença, reinava com a presença. Todas as coisas de Davi foi por causa da... Davi era um rei que amava a presença, ao ponto de Deus dizer assim: Davi é o homem segundo o meu coração, porque Davi amava a presença. Certa feita, quando Davi pisou na bola, Davi sentiu que estava vazio. Aí no Salmo 51, Davi foi orar. Davi disse: Senhor,
pode tirar tudo de mim. Tira a coroa. Oh, tira a riqueza. Tira a fama. Mas uma coisa eu te peço, Senhor. Não tira de mim a tua presença. Davi não queria perder a presença. Porque o que mais valia para Davi era a presença. Aí Davi consagra 30 mil homens para subir a Gibeá e trazer a arca novamente. Davi prepara uma grande festa. Músicos, instrumentos. Eles descem a Gibeá. Chegando lá, Abinadab constrói um carro de boi novo. Ele consagra os seus 2 filhos, Uzá e Aiô, para trazer a arca nos carros de boi. Só que eles estão numa montanha. Eles agora vão descer. Aiô vai na frente guiando o carro. Uzá vai na retaguarda, vai que a arca cai. Só que a Bíblia diz que na descida eles chegaram na Eira de Nacon. A Eira de Nacon é o lugar que as coisas caem. Glória. É na Eira de Nacon que as coisas são reveladas. É na Eira de Nacon que as coisas são manifestas. É na Eira de Nacon que Deus manifesta o que Ele quer. A Eira de Nacon tem muitas pedras. Quando os bois vão puxando o carro, a Bíblia diz que os bois tropeçaram. Quando os bois tropeçam, o carro tomba, a arca tomba, Uzá correu, segurou a arca. E a Bíblia diz que Deus matou Uzá porque segurou a arca naquela hora. Acabou a festa. Pode guardar os instrumentos. Tem alguma coisa errada, Deus não está se agradando. Porque a Bíblia diz que Deus matou Uzá porque tocou na arca. Isso foi uma irreverência. Aí eu fui dar uma pesquisada e eu falei, meu Deus, por que o Senhor matou Uzá? Uzá era levita, e a lei dizia que os levitas poderiam tocar e carregar a arca. Só que havia uma classe de levita que poderia carregar a arca. Era a classe da família dos coatitas. Para carregar a arca, para tocar na arca, não tinha que ser só levita, tinha que ser levita e fazer parte da família dos coatitas. Uzá queria meter o nariz onde não foi chamado. Uzá foi tocar aonde Deus não mandou ele tocar. É por isso que tem muita gente merecendo, querendo fazer o que Deus não mandou, falando aquilo que Deus não mandou. Ei, cada um faça aquilo que Deus lhe vocacionou. Por quê? Porque na Eira de Nacon as coisas caem. Eu estou sentindo Jesus aqui. Na Eira de Nacon as coisas caem e Deus revela quem é e quem não é. Quando Deus mata Uzá, Davi ficou com medo, porque Deus estava furioso. Aí Davi disse assim, eu não vou levar a arca para Jerusalém, porque Deus vai matar todo mundo. E Deus, quando está irado, irmão, Deus, quando está irado, só o sangue de Cristo para apaziguar a ira de Deus. Eu imagino Deus irado na humanidade, Deus olhando para o pecado da humanidade, Deus querendo fulminar a terra. Imagina Jesus à direita de Deus dizendo assim, Pai, olha as marcas aqui na minha mão. É quando Deus olha para as marcas de Cristo na cruz, aí a ira de Deus apazigua e Deus vai se compadecer da humanidade. Mas no Velho Testamento não tinha o sangue de Cristo ainda. Quando Deus irava, o negócio ficava feio. Graças a Deus que hoje tem o sangue de Cristo para apaziguar a ira de Deus, irmão. Mas no Velho Testamento, quando Deus irava, Ele mandava anjos, matava 70, matava 100 mil, e o negócio ficava feio. Então, Davi disse assim, vamos pegar a arca, a primeira casa que achar aí. Aí achou uma casa de um homem com o nome de Obed-Edom.
Obed-Edom vem de Edonitas, hoje é teu. Os Edonitas são descendentes de Esaú, aquele Esaú, irmão de Jacó. Edom, Obed-Edom, ele não era da nação de Israel, ele era geteu, Edonita, ele era de um povo pagão. A Bíblia diz que Davi mandou ficar na casa de Obed-Edom. Davi pensou assim: já que Deus vai matar, que mate pagão, não o seu povo. Só que a Bíblia diz, irmãos, que quando a arca entra dentro da casa de Obed-Edom, a ira de Deus se apazigua. Por quê? Porque Deus, ele não leva em conta o tempo da ignorância do homem. Obed-Edom não conhecia de lei, Obed-Edom não conhecia de cultura, Obed-Edom realmente conhecia quem era o Deus de Israel. Só que Uzá era levita, ele sabia o que podia e o que não podia fazer com a arca. É por isso que Deus ficou irado. E segunda coisa, a arca não poderia ser carregada em carro de boi. Lembra que eu falei que em cima do propiciatório tem 4 argolas? Essa 4 argolas era para passar 2 varas para 4 sacerdotes carregar sobre os ombros. Só que Davi não sabia. Só que Uzá sabia, Aiô sabia, Abinadab sabia o que era certo, mas estava fazendo errado. Aí Deus veio pela misericórdia e não levou em conta a ignorância de Davi. Quando a arca chegou na casa de Obed-Edom, a Bíblia diz que durante 3 meses Deus mudou o quadro de Obed-Edom. Depois que a arca, a presença entrou na casa de Obed-Edom, Deus mudou a situação de Obed-Edom. Deus abençoou a sua casa, Deus abençoou a sua família, Deus abençoou tudo que ele tinha por causa da arca. Os historiadores dizem que Obed-Edom tinha umas terras estéreis, irmãos. Terra estéril, seca, não dava nada. Mas depois que a arca chegou lá, a terra ficou boa. A terra começou a dar milho, a terra começou a dar feijão. O que é estéril foi embora, a maldição foi embora. Sabe por quê? Porque onde tem presença tem prosperidade. Onde tem presença tem prosperidade, tem milagre, tem abundância. Eu quero profetizar que a arca vai entrar na tua casa, a arca vai entrar na tua família. Não vai ter maldição, não vai ter praga, não vai ter macumba, não vai ter inveja, não vai ter demônio. Vai ter presença na tua casa. Só quem tem arca na tua casa, só quem tem arca na tua família, glorifique essa terra. Se prepara para viver com a arca na tua casa. A tua família terá a presença da arca. Os teus filhos não serão traficantes. A presença vai guardar a tua casa. A presença vai guardar a tua família. Cadê os carregadores de arca nesta noite? Cadê os carregadores de arca aqui nesta noite? Ela ficou 20 anos na casa de Abinadab e não aconteceu nada. 3 meses. E você pode ver que Abinadab, Obed-Edom, ele foi tão importante que mais na frente ele foi um dos guardadores da arca. Porque eu não lembro o capítulo, é cancelei. Ele se tornou o guardador da arca. Davi disse: rapaz, Deus gostou muito de você, menino. Vem pra cá, vem trabalhar com a arca. Vem viver com a arca. Durante 3 meses, Davi ficou sabendo que Deus mudou a história de Obed-Edom por causa da arca. Imagino que o diferencial de Obed-Edom é que Obed-Edom reverenciava a presença. Quando a arca chegou, imagina ele cuidando da arca. Imagina ele adorando. E Deus, como sinal, recompensou ele com sorte de bênçãos. Quando falaram para Davi, Davi disse: a ira de Deus apazigou.
Davi ficou espantado que Deus prosperou Obed-edom, irmãos. Deus abençoou Obed-edom. Aí Davi disse: chegou a hora de trazer a arca para Jerusalém. Davi, pastor Felipe, remove o tabernáculo de Siló e traz para Jerusalém. Prepara a tenda. E ele disse que agora é diferente. Ele vai até a casa de Obed-edom. 4 sacerdotes, em vez de colocar em cima de carro de boi, coloca a arca sobre os ombros. Aí Davi agora, irmãos, ele faz diferente. A cada 6 passos, 1, 2, 3, 4, 6. Para! O que foi, Davi? Vamos sacrificar. Aí matava o animal, sacrificava. Continua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para! O que foi, Davi? Sacrifica. Davi entendia que para manter a presença viva no meio do arraial tinha que ter sacrifício. Quem sacrifica tem arca, quem sacrifica tem presença. Eu trago para a igreja que sacrifica. Cadê você que trouxe sacrifício? Sacrifica com glória, sacrifica com aleluia, sacrifica com língua. Quanto mais você sacrifica, mais presença tem na tua vida. Quem sacrifica tem presença. Quem sacrifica tem arca. Quem sacrifica anda com a arca. Imagina Deus olhando lá do céu e disse assim mesmo: Davi, parabéns. Aprendeu, né, Davi? E Davi foi até Jerusalém. Quando chegou em Jerusalém, Davi tirou a coroa de rei, tirou as vestes reais, e ele colocou roupa de sacerdote. Deus poderia matar Davi, mas Davi era um tipo de Cristo, sacerdote e rei. Davi coloca roupas sacerdotais, mas Deus amava Davi assim mesmo. Davi esqueceu que ele era rei. E a Bíblia diz que ele começou a bailar. Davi dançava, Davi gritava, Davi adorava. E os seus valentes, quando viu Davi bailando, jogou a espada de lado, jogou o escudo de lado. E os seus valentes começaram a dançar. É Davi dizendo: diante da arca eu esqueço quem eu sou. Diante da presença eu sou adorador. Deixa eu ver se tem Davi que adora aqui, deixa eu ver. Pode bailar, Davi, fica de pé. Fica de pé, fica de pé, fica de pé bailando. Fica de pé adorando. Fica de pé, Davi. E já foi minha filha adorando a Deus aqui, ó. Prepara aqui, Aninha. Prepara aqui. Eu Davi adorando aqui. Quem Davi bailando? Deixa criticar. Deixa falar mal, irmão. Teu negócio é com Deus, adora Deus. Teu negócio é com Deus, adora Deus. Teu negócio é bailar, teu negócio é adorar. Teu compromisso é com Deus. Ei, lá na janela, quem está olhando? Mical, filha de Saul, esposa de Davi. Eu tenho medo de crente que fica em cima de janela. Não, tem medo de crente que fica em cima de janela. Janela é lugar de murmurar. Janela é lugar de reclamar. Quando Mical me Davi, ó, Mical falou: vagabundo, tá na carne, desviou. Mas Davi estava nem aí, deixa criticar, ele estava bailando. Meu filho, deixa criticar, teu negócio é com Deus, adora mesmo. Sabe por que você adora? Porque você tem presença. Quem critica está vazio, perdeu a presença. Mas quem tem presença ainda adora, glorifica, exalta Deus. Pode soltar o plebeque. Enquanto ela noiva, adora Deus e adora. Adora. Cadê Davi que vem adorar? Cadê? Só quem ainda tem presença vai adorar. Ai, a calabadabra. Oh, meu marido,
Coloca a mão no teu coração. Coloca a mão no teu coração. Isso. Só vai me buscar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Eu sou nosso, Meu Deus. eu prazer. Glória a Deus.